Aliens, dirigido por James Cameron e lançado em 1986, é uma sequência icônica do clássico de ficção científica Alien, de Ridley Scott. Ao me deparar com a perspectiva de revisitar esse filme, minhas expectativas eram particularmente altas, tendo em vista seu status como um marco na história do cinema. Uma sequência, especialmente de um filme tão bem recebido quanto Alien, carrega consigo o peso da comparação direta e a necessidade de trazer algo novo ao universo que foi solidamente estabelecido. O que me atraía, além da narrativa, era a promessa de um aprimoramento técnico e visual, que Cameron sempre trouxe em suas produções. A expectativa de ver como ele expandiria a mitologia dos xenomorfos e a construção da tensão, bem como a forma como ele abordaria a ação e o horror, era um grande atrativo. A atmosfera de Aliens se destaca pela sua habilidade em equilibrar a ação intensa com o horror psicológico que permeia a narrativa. Desde os primeiros momentos do filme, a ambientação cria uma sensação palpável de opressão e medo, mesmo antes do primeiro alienígena ser visto. Os cenários são meticulosamente construídos com uma estética que mistura a tecnologia futurista com a deterioração que caracteriza o ambiente hostil em que os personagens se encontram. A escolha de locações, a direção de arte e os efeitos especiais colaboram para criar um espaço que não é apenas uma tela para essa ação, mas um personagem em si. Cameron utiliza uma paleta de cores frias, predominantemente azuis e verdes, que acentuam a frieza do espaço e a claustrofobia das naves e estruturas, evocados pela correção de cor que enfatiza a tensão e o perigo. Os personagens principais, interpretados por um elenco talentoso, adicionam profundidade à narrativa. Sigourney Weaver retorna como Ellen Ripley, uma figura que se tornou um ícone do empoderamento feminino no cinema. A representação de Ripley é complexa. Ela é uma sobrevivente, mas também uma mulher traumatizada pelo passado e que, nessa sequência, se vê em uma posição de liderança e proteção. Weaver traz uma intensidade e vulnerabilidade à sua personagem que são cruciais para a eficácia emocional do filme. Outro personagem central é o Sargento Apone, interpretado por Al Matthews. Seu papel como líder da equipe de fuzileiros é marcante, e Matthews oferece uma performance que combina autoridade e humanidade, equilibrando momentos de bravura com a vulnerabilidade que qualquer ser humano enfrentaria em tais circunstâncias. A interação entre Apone e os outros membros da equipe é um aspecto crucial para estabelecer a camaradagem entre os personagens. Paul Reiser, como Carter Burke, é um antagonista sutil que representa o lado corporativo, muitas vezes mais ameaçador que os próprios aliens. Sua atuação adiciona uma camada de tensão, pois o espectador é levado a questionar suas intenções, especialmente no contexto das decisões que podem colocar a equipe em perigo. Além disso, a presença de Michael Biehn como o tenente Dwayne Hicks traz uma nova dinâmica ao filme. Hicks é um soldado experiente e um par romântico para Ripley, mas ele também é um reflexo do que os fuzileiros precisam em um líder em meio ao caos. A química entre Biehn e Weaver é palpável, adicionando uma dimensão humana ao filme, que frequentemente é dominado por ação e horror. A interação entre Ripley e Newt, interpretada por Carrie Henn, que é a única sobrevivente da colônia, é central para a narrativa. A relação de mãe e filha que se desenvolve entre elas é uma das mais emocionantes do filme, trazendo uma nova camada de vulnerabilidade e esperança em meio à escuridão que os rodeia. Henn, em sua performance, oferece uma inocência que contrasta fortemente com a brutalidade do ambiente, estabelecendo uma conexão emocional que ressoa ao longo do filme. Cameron também faz uso de ângulos de câmera interessantes e inovadores para amplificar a tensão. As cenas de ação são intensamente coreografadas e capturadas com uma combinação de tomadas em close que enfatizam as expressões faciais dos personagens e planos mais abertos que oferecem uma visão da cena caótica. O uso de movimentos de câmera fluidos e dinâmicos, especialmente durante as sequências de combate, proporciona uma experiência quase imersiva, onde o espectador se sente parte da ação. A edição é precisa e rítmica, com cortes que aumentam a adrenalina e a sensação de urgência nas cenas de confronto, enquanto também oferecem momentos de pausa que permitem que a tensão se acumule. A trilha sonora de James Horner, que complementa a cinematografia e a edição, é igualmente digna de nota. A música não apenas intensifica os momentos de ação, mas também adiciona uma profundidade emocional que a narrativa exige. As composições de Horner, combinadas com os efeitos sonoros dos xenomorfos e dos ambientes,
criam uma tapeçaria auditiva que é tão crucial quanto a direção de arte e a performance dos atores. Aliens não é apenas uma sequência, é uma expansão da narrativa original que refina e redefine os conceitos de horror e ficção científica. A atmosfera envolvente, o desenvolvimento profundo dos personagens e a habilidade técnica de Cameron se combinam para criar uma experiência cinematográfica que não apenas satisfaz, mas também eleva o gênero. A expectativa de revisitar este clássico foi não apenas atendida, mas superada, tornando Aliens uma obra-prima que ressoa tanto emocional quanto tecnicamente. Aliens inicia com a icônica sequência que estabelece a atmosfera tensa e opressiva do universo de Alien. A protagonista, Ellen Ripley, desperta após um longo sono criogênico e a primeira cena submerge o espectador em um ambiente frio e metálico marcado pela iluminação azulada que comunica a fragilidade e vulnerabilidade da personagem. A escolha de ângulos fechados em seus primeiros planos transmite uma sensação de claustrofobia, reforçando o horror latente que a acompanha. O enredo avança quando Ripley é convocada para descrever suas experiências com os alienígenas que diz ter encontrado. A conversação em que ela narra os eventos do primeiro filme é conduzida em um ambiente em desordem, em que o contraste entre a segurança ilusória da Terra e o terror do espaço é imensamente palpável. Aqui, James Cameron utiliza cortes rápidos e close-ups para destacar a tensão emocional no rosto de Ripley, que é constantemente desafiada a reviver seus traumas. A mudança significativa ocorre quando Ripley é convencida a acompanhar uma equipe de Marines em uma missão para investigar a colônia em LV-426, onde os alienígenas foram detectados. O recrutamento da equipe é uma virada essencial, com a câmera se movendo de forma deliberada entre os soldados, criando uma sensação de camaradagem e também de incerteza. A maneira como Cameron lida com o desenvolvimento dos personagens é magistral. Cada soldado possui uma personalidade distinta, e isso é fundamental para a construção do conflito que seguirá. A abordagem técnica se destaca em momentos como a cena em que a equipe chega à colônia deserta. A correção de cor aqui é estratégica. Os tons quentes das luzes contrastam com a frieza da paisagem, simbolizando a transição da segurança para o perigo iminente. As transições de cena são cronometradas de forma precisa, com a tensão crescendo a cada nova revelação. Conforme a narrativa avança, a descoberta do que aconteceu na colônia se torna o núcleo da ação. A sequência em que a equipe encontra os habitantes da colônia é um grande ponto de virada. A câmera se movimenta suavemente em um plano longamente composto que permite ao espectador absorver a devastação antes que a ação se intensifique, fazendo a transição de um ambiente de suspense para um de terror visceral. A edição aqui é fundamental, com uma montagem que intercala momentos de silêncio inquietante com explosões repentinas de ação, mantendo a adrenalina em alta. A tensão aumenta exponencialmente quando os alienígenas atacam a equipe. Cameron opta por um estilo de filmagem mais frenético, utilizando cortes rápidos que refletem a urgência da situação. As decisões dos personagens, como a bravura de Hicks e a liderança de Ripley, são apresentadas de maneira a destacar tanto seus maiores medos quanto sua determinação. Ripley, por sua vez, evolui de uma sobrevivente traumatizada para uma figura quase maternal, especialmente na cena em que ela encontra Newt, a única sobrevivente da colônia. A forma como a câmera foca no abraço entre as duas personagens evoca uma conexão emocional poderosa, um contraste com o horror ao seu redor. A batalha final em torno do Queen Alien é um espetáculo visual. A escolha de ângulos de câmera para capturar a escala do combate entre Ripley e a rainha é uma obra-prima de engenharia cinematográfica. A câmera se posiciona em ângulos baixos para enfatizar a grandeza da rainha, e as sombras intensas adicionadas pela correção de cor tornam a cena ainda mais impressionante. A edição aqui assume um papel vital, com cortes que intercalam a luta de Ripley em sua exoesqueleto contra as rápidas investidas da rainha, mantendo o ritmo acelerado e a tensão nas alturas. Ao final, a resolução se dá em um clímax catártico que não apenas encerra a história, mas também provoca uma reflexão sobre a natureza do medo e da luta pela sobrevivência. O uso do som, com a trilha sonora marcante de James Horner, ajuda a intensificar a sensação de desespero e triunfo.
A cena em que Ripley e Newt escapam, com a destruição da nave e a aparição da rainha, é filmada com uma combinação de planos abertos e fechados, capturando essa ação frenética enquanto proporciona uma visão clara da conexão entre as personagens. Aliens não é apenas um filme de ação ou de ficção científica. A profundidade emocional, aliada à excelência técnica em termos de direção, edição e cinematografia, torna essa obra uma experiência única. Cameron, com sua habilidade em construir tensão e desenvolver personagens complexos, entrega um filme que se mantém relevante e impactante através das décadas, não apenas por suas sequências emocionantes, mas pela forma como cada elemento técnico se entrelaça ao enredo de maneira magistral. A maestria de James Cameron em Aliens se estende além da narrativa e do desenvolvimento de personagens, alcançando também os efeitos visuais, que mesmo para os padrões contemporâneos ainda impressionam. A combinação de miniaturas, animações em stop motion e técnicas de filmagem práticas criam uma imersão que se destaca, permitindo que os espectadores sintam a autenticidade da ação em meio ao ambiente hostil do espaço. O design das criaturas, em especial os xenomorfos, é uma obra-prima no uso de maquiagem e efeitos físicos, que se juntam à tecnologia de ponta da época, resultando em monstros que são, ao mesmo tempo, aterrorizantes e fascinantes. A trilha sonora, composta por James Horner, é outro elemento que eleva a experiência. A música combina elementos de tensão e emoção, contribuindo para a narrativa com temas que permeiam as sequências de ação e os momentos de silêncio. A forma como Horner utiliza crescendos orquestrais, combinado com sonoridades eletrônicas sutis, intensifica ainda mais o clima de apocalipse iminente e desespero, enquanto os momentos dramáticos ganham peso emocional, refletindo as lutas internas dos personagens. O uso estratégico de silêncios também merece destaque, fazendo com que as explosões e momentos de ação sejam ainda mais impactantes. O desempenho de Cameron como realizador se destaca na forma como ele orquestra cada cena, equilibrando diálogos, ação e desenvolvimento visual. A direção é exemplar na construção do ritmo, alternando entre momentos de calma e explosões de tensão de maneira quase poética. No que tange ao que mais gostei, foi a maneira como ele conseguiu humanizar Ripley, transformando-a em uma figura de empoderamento e resiliência em um cenário tipicamente machista da ficção científica. A forma como ela se conecta emocionalmente com Newt, a jovem sobrevivente, é um dos pontos mais tocantes do filme, trazendo uma profundidade inesperada à narrativa. Por outro lado, um aspecto que me pareceu absurdo, embora tenha sido um recurso narrativo interessante, foi o uso das máquinas de combate, os Power Loaders. Embora sejam uma representação icônica da luta do ser humano contra as forças alienígenas, sua introdução em um filme de horror e ficção científica quase que transforma a atenção em uma batalha de robôs, o que pode desviar um pouco do foco intimista e claustrofóbico que o filme estabelece nos primeiros atos. Encerrando, Aliens é muito mais do que um simples filme de ação ou ficção científica. É uma obra-prima técnica que moldou o gênero e redefiniu a forma como narrativas femininas e de horror são percebidas. James Cameron, com sua visão singular, não apenas entrega uma experiência visual e sonora inigualável, mas também provoca uma reflexão sobre a coragem e a luta pela sobrevivência em meio ao desconhecido. A combinação perfeita de elementos técnicos e narrativos faz de Aliens um clássico atemporal que ressoa em múltiplos níveis, garantindo seu lugar no panteão da sétima arte.